Vereadores discutem os problemas da cidade em mais uma sessão plenária da Câmara. Acompanhem nossos destaques desta quinta-feira. Vereador propõe criação de banco de sangue municipal para animais domésticos. Guarulhos realiza seu 14º concurso de Miss Melhor Idade nesta segunda-feira. Comissão da Câmara discute mudança no currículo de escolas municipais. Crise no abastecimento de água. Consumo aumenta por causa do tempo seco e obriga serviço de distribuição a aumentar rodízio em até 4 horas. Tudo isso e mais as notícias do esporte, com destaque para a equipe do vôlei da cidade, o Corinthians Guarulhos, em seu primeiro jogo pelas quartas de final do Campeonato Paulista. A partida será contra o São José, em São José dos Campos, logo mais às 8 horas da noite. O segundo jogo será aqui em Guarulhos, no Ginásio de Esportes Arnaldo Celeste, na Ponte Grande, no próximo sábado, às 6 horas da tarde. Pois é, está começando o Jornal da Câmara, edição de quinta-feira, 21 de setembro de 2017. Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais essa edição do Jornal da Câmara. Hoje, como em todas as terças e quintas-feiras, é apresentado daqui do plenário da Câmara de Vereadores de Guarulhos. Todo cidadão que quiser pode acompanhar o trabalho dos vereadores, de onde nós nos encontramos neste momento. Conosco, no plenário, a repórter Renata Dias, com os principais assuntos que chamam a atenção da casa. Tudo bem com você, Renata? Olá, irmão. Na sessão desta quinta-feira, o passe livre aos estudantes do município foi mais uma vez tema de debate. Hoje, um estudante aqui de Guarulhos utilizou a tribuna livre para falar em favor desse projeto do passe livre, que é de autoria do vereador Edmilson Souza. Boa parte da polêmica se deu porque o passe livre foi uma promessa de campanha do prefeito Guti, mas acabou sendo apresentado pela oposição. A base do governo criticou bastante essa iniciativa e disse que o passe livre estava, sim, previsto no planejamento da prefeitura. Um outro assunto que foi debatido hoje também foi com relação ao fechamento, a possibilidade de fechamento da agência do INSS do bairro Pimentas. Segundo o vereador Thiago Surfista, depois de mobilização de trabalhadores e de também parlamentares, a superintendência do INSS do estado de São Paulo decidiu suspender o fechamento da agência Pimentas, que pelo menos por enquanto deve continuar em funcionamento. É com você, irmão. Obrigado, Renata. Acontece nesta segunda-feira, dia 25, o 14º concurso Miss e Mister Melhor Idade aqui de Guarulhos. O desfile e a premiação vão acontecer no Teatro Adamastor Centro, a partir das 19 horas. Podem participar homens e mulheres com 60 anos ou mais, que nasceram ou moram na cidade. Ganhará a faixa de Miss ou Mister Melhor Idade quem ficar em primeiro lugar, é claro. E quem ficar em segundo ganha a faixa de elegância da melhor idade. E quem ficar em terceiro receberá a de simpatia da melhor idade. Os vencedores vão representar Guarulhos no concurso estadual, que deve acontecer agora em outubro. Jornalista responsável pelas revistas Weekend e RG, Valdir Carleto, lança seu primeiro livro. Era apenas uma brincadeira. O livro retrata a trajetória de Carleto no setor de comunicação aqui em Guarulhos. Para viabilizar a publicação da obra, Valdir Carleto recorreu a um financiamento coletivo divulgado nas redes sociais. O livro tem 160 páginas de fotos, documentos e histórias que revelam como Valdir Carleto começou no jornalismo e se tornou um dos principais nomes da comunicação guarulhense. E a ideia realmente foi de contar como é que eu comecei, fazendo o jornal de escola, fazendo o jornal no bairro, coisas mimeografadas, muito artesanais, né? E fazer um jornal de forma a incentivar o jovem de hoje a fazer algo parecido, contando que hoje eles têm muito mais recursos, né, eletrônicos aí, a informática toda, né, para poder fazer
fazer com que as suas ideias possam ser divulgadas, né? O que era necessário fazer no meu tempo de jovem como mimeógrafo, né? Uma coisa muito artesanal, hoje tem toda a parafernália eletrônica aí disponível, né? O evento de lançamento de Era Apenas Uma Brincadeira foi prestigiado por outros autores guarulhenses e também personagens importantes da história de Carleto. Pela história dele, porque é uma história bonita com jornalismo, né? Uma paixão, é algo que ele tem dedicado essa vida toda. Então, assim, eu estou muito feliz por ele, né? Eu acho que é uma história que é inspiradora, acho que as pessoas devem procurar ler, porque eu acho que vão tirar um excelente proveito. Eu tive a oportunidade de conhecer o Valdir em 1980. Ele já era o repórter da cidade. Ele ainda não era formado em jornalismo, mas era uma pessoa que batia de frente com os outros jornais, entende? Com o jornal dele, Olho Vivo, era o repórter da cidade, o jornal. Ao todo foram impressos 1.000 exemplares e, segundo o autor, parte das vendas será destinada à maternidade Jesus, José e Maria e ao Centro de Integração e Apoio ao Autista de Guarulhos. E a forma que eu encontro de ajudar é fazer uma apresentação do monólogo, e eu entendi que no lançamento do livro seria também uma forma de, se a pessoa, em vez de pagar R$30, está pagar 38, ela está ajudando a 10% vai para uma instituição, 10% para outra, e 200 exemplares eu preparei no orçamento para distribuir para escolas públicas, de forma a incentivar jovens a começar algo parecido com o meu começo de carreira também. Pois é, Carleto é figura das mais queridas entre seus colegas de Guarulhos e foi responsável por vários jornais e revistas que marcaram a época. Dono de um texto excelente, produziu um material digno dos maiores elogios. Era apenas uma brincadeira, é leitura obrigatória para quem se liga nas coisas da cidade. As comissões permanentes da Câmara de Vereadores de Guarulhos voltaram a se reunir nesta quinta-feira. E o trabalho foi acompanhado pelo repórter Leandro Martins. E aí, Leandro? Olá, Hermano Henning, olá para você que acompanha aqui o Jornal da Câmara. Hoje, então, a gente está cobrindo aqui a Comissão de Constituição e Justiça, presidida pelo vereador Marcelo Seminaldo. Analisaram 5 itens aqui, todos receberam parecer favorável, na verdade, menos um que ainda vai ser refeito aqui, o substitutivo, né? Mais um que recebeu parecer favorável. Olha só, projeto de autoria do vereador Edmilson Souza, que aí quer dar uma mudada na grade curricular das escolas de Guarulhos, incluindo aí ensino de História, Geografia, Cultura e Meio Ambiente, focado aqui na cidade. Vou pedir aqui para o vereador e presidente da comissão, Marcelo Seminaldo, explicar um pouquinho melhor para a gente o projeto, explicar o parecer favorável. Como é que é essa coisa de mudar a grade curricular, vereador? Obrigado por falar com a gente aqui no Jornal da Câmara. Eu que agradeço mais uma vez estar com vocês. A gente entendeu que é uma propositura boa, porque ela trata da questão do ensino de geografia, história, né, e da parte de cultura do nosso município, como diz o autor, focado na cidade de Guarulhos, porque muitas pessoas não sabem da nossa história e essa propositura tem tudo a ver para você poder criar no cidadão guarulhense essa identidade com a nossa cidade. Pra você ter ideia, existem bairros em Guarulhos, aqui tem um bairro chamado Lavras, por exemplo, né, que tem gente que não sabe por que esse bairro chama Lavras, e vai buscar na nossa história, sabe que lá teve Lavra de Ouro e tal. Então tem uma série de questões que eu acho que é importante. Tem pessoas que não conhecem o nosso hino, tem gente que não sabe o hino da cidade de Guarulhos. Eu vejo nas atividades que nós realizamos aqui públicas, as pessoas mexendo a boca ali, mas ninguém sabe. Então acho que tem muita questão para ser tratado com relação à nossa história, à nossa geografia, à nossa cultura, que esse projeto ele visa trazer, e é uma boa iniciativa que eu espero que o prefeito sancione. As pessoas dizem que mexendo na grade curricular pode ocasionar aquele velho início de iniciativa, né, que muita gente discute, e principalmente a comissão de vocês, que é a Comissão de Constituição e Justiça e que preza pela legalidade. Mas o prefeito sancionando, isso acaba automaticamente eliminado, né? Sim, né, eu costumo dizer aqui na comissão que se acompanha que tem o vicinho e o vicião. O vicião é aquele que não tem como, não tem nada que ser feito. E tem o vicinho, que é um vício, apenas um vício de iniciativa que, com a sanção do prefeito municipal, pode ser sanado. E esse é um típico caso, basta o prefeito sancionar, passa a entrar em vigor e quem vai ganhar é a cidade de Guarulhos. Vereador, obrigado por falar com a gente. Eu que agradeço a vocês, estamos sempre à disposição aqui. Muito bem, então aproveito agora e devolvo aí com você, Hermano Henning, continue aí o nosso jornal. Perfeito, Leandro. Em nosso Jornal da Câmara de ontem, a gente acompanhou uma reportagem sobre a criação de um banco de sangue municipal destinado a animais domésticos. A ideia é do vereador Paulo Roberto Sequinato. Ele considera que a criação
desse banco de sangue pode proporcionar aos cidadãos de Guarulhos um serviço público de grande utilidade, já que o custo dos cuidados veterinários podem cair bastante. O vereador acredita que seus colegas aqui da Câmara vão se sensibilizar com a iniciativa e apoiar o projeto. Atualmente, nas clínicas particulares, uma bolsa de sangue para uso veterinário pode custar de R$ 250 a R$ 800. Acompanhe na reportagem. A Tina é uma simpática vira-lata de 7 anos e está doando sangue pela primeira vez em uma clínica particular de Guarulhos. Para não se machucar durante o procedimento, ela recebe um sedativo. A picada para a doação é no pescoço. Em cerca de 5 minutos, o sangue é coletado. Com 16 quilos, a Tina pode doar até 250 mililitros, 3 vezes por ano. Para o vereador Paulo Roberto Sequinato, essa ação deveria virar rotina com a criação de um banco municipal de sangue para cães e gatos. Isso faz parte da prevenção. Vamos falar da saúde humana. Se nós tivéssemos a prevenção, custaria bem menos para o cidadão, para os planos de saúde, principalmente para o poder público, porque a prevenção, ela te dá uma economia, isso é estatístico. O que eu quero não é polemizar também, é discutir essa questão no município, que eu acho importante, que aliás de suma importância para a nossa cidade, por ter 1.400.000 habitantes, na proporção que eu vi entre cachorros e gatos, que são animais domésticos, Guarulhos tem um número considerável. Então, isso que nos levou a apresentar tal propositura. A existência de um banco de sangue ajuda no tratamento de doenças e emergências. Caso de anemia, perda excessiva de sangue, pré-cirúrgico, existem muitos animais que não precisam, mas é necessário estoque na clínica para que durante uma cirurgia, se ocorrer algum imprevisto, você também tenha a bolsa de sangue, né? Em Guarulhos nós temos cerca de 1.000 estabelecimentos veterinários, só 2 comercializam sangue, trabalham com banco de sangue. Então, é importante isso porque é muito escasso o trabalho com a bolsa de sangue. Nós fomos os primeiros há 6 anos atrás, né? E agora, há 1 ano atrás, ainda já nasceu mais um banco de sangue veterinário em Guarulhos. Podem doar sangue cães e gatos em bom estado de saúde de 1 a 8 anos. A quantidade de sangue a ser doado depende do peso do animal. O padrão é 450 ml para cães de 25 a 30 quilos e de 20 a 40 ml para gatos de 3,5 a 5 quilos. E há benefícios para os pets doadores. Não causa prejuízo algum ao animal e traz muitos benefícios ao animal e ao responsável também desse. E os animais acabam tendo um check-up prévio, ao invés de vir na emergência somente na clínica. Muito bom. Agora então vamos a mais notícias do esporte dentro do Jornal da Câmara. Hoje, quinta-feira, transmitido direto do plenário da Câmara Municipal de Guarulhos, na rua João Gonçalves, centro da cidade. O destaque de hoje são as disputas pela Libertadores e Copa Sul-Americana, além de notícias do vôlei, com o Corinthians Guarulhos se preparando para as quartas de final do Campeonato Paulista. Vamos lá, Leandro. Muito bem, irmão Henning, para você que acompanha o Jornal da Câmara, hora de a gente falar do esporte. E olha só, ontem foi dia de Copa Libertadores da América. Na verdade, um dia muito ruim para os brasileiros nas competições sul-americanas. Na Copa Libertadores da América, o Santos perdeu em casa para o Barcelona do Equador, Barcelona de Guayaquil, e foi eliminado da competição. O Barcelona então avança às semifinais e vai enfrentar o Grêmio, que bateu o Botafogo por 1-0 e conseguiu se classificar lá em Porto Alegre. Portanto, Barcelona e Grêmio farão uma das semifinais. A outra semifinal vai ser decidida hoje. River Plate recebe o Jorge Wilstermann da Bolívia em casa, porém o River, o time argentino, perdeu a primeira partida por 3-0 e para reverter aí vai ter que suar sangue para conseguir passar. Mais provável que o Jorge Wilstermann passe. Lanús enfrenta o São Lourenço no clássico argentino. O primeiro jogo foi 2-0 para o São Lourenço. Então o São Lourenço está com um pezinho também na semifinal. Podemos ter aí uma semifinal entre argentinos e bolivianos de um lado, equatorianos e brasileiros do outro. Vamos aguardar. Ainda continuando nas competições sul-americanas, a Copa Sul-Americana, pois é, então dia ruim para os brasileiros, como a gente dizia. O Racing empatou com o Corinthians por 0-0 lá na Argentina, empate 0-0.
que empatado o jogo de ida aqui na Arena Corinthians por 1-1, portanto pelo gol qualificado, gol feito fora de casa, o Racing se classificou para a próxima fase e eliminou o Corinthians da competição. O Flamengo goleou a Chapecoense por 4-0, como o primeiro jogo tinha sido 0-0, o Flamengo também passa para as quartas de final. Hoje o Fluminense vai ao Equador enfrentar a LDU, o primeiro jogo o Fluminense ganhou de 1-0 aqui no Maracanã, um empate classifica o Fluminense aí para a próxima fase e se passar teremos Fla-Flu nas quartas de final, só isso, hein? Grande clássico nas quartas de final, maravilha. Vamos falar um pouquinho de esporte local, ó. Esporte local também cheio de decisões por aqui. Afinal das contas, estamos chegando ao final do ano, né? E quando a gente vai se aproximando do final do ano, final da temporada, as competições também vão terminando. Pelo Campeonato Paulista de Vôlei Masculino, nas quartas de final no primeiro jogo, ontem o São José dos Campos perdeu para o Corinthians Guarulhos. Pois é, fomos lá e ganhamos por 3-1. E agora vai acontecer o segundo jogo aqui em Guarulhos no sábado, 6 horas da tarde, no ginásio da Ponte Grande, recebendo, portanto, Corinthians Guarulhos, o São José. Se vencer, aí a equipe já se classifica para a semifinal e vai jogar contra o vencedor de CIMED Atibaia e Vôlei Renata, certo? E pelo Super Paulistão de handebol masculino, na categoria Júnior, já foi o primeiro jogo da semifinal também, o Guarulhos ganhou por 23-20 do São José Handebol. O jogo aconteceu na última terça-feira aqui no Tomeuzão. Portanto, as equipes de Guarulhos aí, ó, muito bem para decidir chegar nas decisões das principais competições. Certo, irmão Reni? Então eu toco a bola de volta para você. É isso aí, Leandro Martins. Voltamos agora, mais uma vez, com a repórter Renata Dias, que fala do plenário da Câmara. Renata. Olá, Hermano. Além do projeto do passe livre estudantil, que foi muito discutido pelos vereadores, também foi pauta desta sessão de quinta-feira o investimento do governo na educação. Os vereadores petistas questionaram qual foi o percentual de fato gasto pelo município nesse setor. Alguns deles também criticaram o rompimento de um contrato com a escola particular São Judas, que oferecia um atendimento a crianças com deficiência. Já na ordem do dia, um dos projetos que foi aprovado aqui na sessão, ele cria a Ronda Saúde, um programa de proteção às unidades de saúde do município. Esse projeto é de autoria dos vereadores João Dárcio Moreira e também doutor Alexandre Dentista. A reportagem completa você acompanha no Jornal da Câmara de amanhã. É com você, Hermano. Valeu, Renata. A Câmara Municipal de Guarulhos realizou na manhã de ontem pregão para contratar empresa para o fornecimento de água mineral. A licitação teve como objetivo selecionar a empresa fornecedora de água mineral sem gás, natural e potável em duas medidas: garrafões de 20 litros e copos descartáveis de 200 ml. 3 empresas apresentaram propostas: a distribuidora Formosa, a empresa de mineração de Belo e a GW Comércio de Águas e Bebidas. Embora a empresa GW tenha apresentado o menor preço inicial, R$ 7,50 para os garrafões e 55 centavos para os copos descartáveis, houve apresentação de lances e a empresa Formosa foi selecionada para fornecer os garrafões, ao valor de R$ 6,00 a unidade. A GW se manteve vencedora para o fornecimento de água em copos descartáveis de 200 ml, mas com o valor reduzido a 32 centavos cada. E amanhã será realizado o pregão para selecionar a empresa que vai executar a manutenção dos bebedouros do prédio da Câmara. O pregão será transmitido ao vivo a partir das 9 horas da manhã aqui na TV Guarulhos, na TV Câmara Guarulhos. Acompanhe. Rodízio no fornecimento de água deixa moradores de Guarulhos em situação difícil. Nota do Serviço Autônomo de Água e Esgoto informa que o rodízio na distribuição de água teve de ser aumentado, em alguns casos em até 4 horas. Acrescenta que o consumo na cidade cresceu muito nos últimos dias. Situação provocada pelo clima seco, que deve perdurar ainda por um bom tempo nessa mudança de estação. O Serviço de Meteorologia informa que a chuva, para valer mesmo, só deve chegar em meados de outubro na Grande São Paulo e em todo o estado. Uma mudança do tempo prevista para esse final de semana não deve ser suficiente para trazer água a ponto de normalizar a distribuição. Diante disso, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAI, mais uma vez pede ao cidadão para evitar o desperdício e economizar água. É isso aí, meus amigos. O Jornal da Câmara termina aqui. Nós voltamos amanhã com mais notícias da cidade e os acontecimentos importantes da Câmara Municipal de Guarulhos, que realiza sessões
todas as terças e quintas-feiras, a partir das 2 da tarde. E você pode acompanhar ao vivo na galeria do plenário, onde nós estamos aqui, e ver de perto a atuação de nossos vereadores. Será sempre bem-vindo. Você também pode acompanhar outras notícias pelo nosso site ou pelo Facebook da Câmara. E nós voltamos amanhã, às 7 da noite. Obrigado e até lá!